Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que nos assistem, que nos escrevem, que seguem as nossas páginas. Obrigado a todos e, por favor, compartilhem estes ensinamentos, estas conferências, que pode servir a muitas pessoas que se interessam por estes assuntos, que se interessam por saber a razão da nossa existência. Quando uma pessoa, quando um ser humano, quando nós não sabemos a razão da existência, é mais do que lógico que nós viva de forma equivocada, que viva de forma errada, e viva como um barco à deriva, sem comando, sem comandante, sem leme. Então, quando nós encontramos esses ensinamentos, nós sentimos interiormente uma grande força. Aquelas pessoas que realmente estávamos procurando, estávamos buscando, aquelas pessoas que temos inquietudes espirituais sinceras, quando encontramos esse ensinamento, nós sentimos interiormente um alívio. É como um bálsamo que sana o nosso coração, que sana aquela inquietude, aquela busca incessante. Então, esses ensinamentos são um legado do venerável mestre Samael e do venerável mestre Rabolu, e tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência, que é o objetivo da nossa existência, a autorrealização íntima do ser, a nos reintegrar com o nosso real ser. Reunir todas as nossas partículas que atualmente estão dispersas, reunir todas e nos reintegrar, nos religar ao nosso ser interior, ao nosso real ser. Então, o tema é a mudança radical. É um tema que pertence ao pilar da psicologia e tema muito interessante para nós ir compreendendo como funciona a nossa psique, como podemos interferir na nossa psique, como podemos interferir conscientemente e provocar essa, então, mudança radical. Então, a mudança radical não é algo assim que deve acontecer por educação, por códigos morais, por manuais de etiqueta, essas coisas que se ensinam em livros. Enfim, nós precisamos compreender que nós somos muitos. Dentro de nós vivem muitas pessoas. Cada defeito psicológico é uma pessoa dentro de nós. Cada defeito atua quando ele está, então, quando é acionado, quando ele vem à tona na nossa psique, ele atua, então, através dos nossos centros. Atua através dos 5 centros inferiores da máquina humana. Então, é o centro sexual, o centro instintivo,
o centro emocional inferior, intelectual inferior e o centro motor, que está a fala e os movimentos. Então, esses defeitos nos tornam múltiplos, porque nós mudamos de ideia, nós mudamos o nosso comportamento constantemente durante o dia. Durante alguns minutos, alguns instantes, se nós formos observar, nós mudamos o comportamento, mudamos de opinião. Nós talvez combinamos algo com alguém e mais tarde nós já não temos mais nada a ver com aquele combinado, porque outro eu entrou em ação e assumiu a máquina humana. Então, aquele eu que fez o combinado já não é o mesmo daqui a alguns instantes, daqui a algumas horas, e a pessoa muda, nós mudamos de opinião, mudamos o nosso parecer. Então, isso acontece devido aos diferentes eus psicológicos, porque cada eu tem a sua vontade, cada eu tem os seus desejos específicos, tem as suas razões. É uma pessoa, cada eu que vive dentro de nós é uma pessoa diferente. É uma força. Então, esses eus atuam nos nossos centros, atuam no centro intelectual, de forma com os pensamentos, atuam no centro emocional e atuam no centro motor e nos fazem mudar de opinião, mudar de ideia, ter diferentes comportamentos, enfim, porque cada eu tem os seus desejos. Então, esses eus se multiplicam. Eles são a base, a raiz, a legião, são em número de 7, que são os 7 pecados capitais. Porém, esses 7 se multiplicam, cada um deles se multiplica, se divide em detalhes cada vez mais e mais sutis. Muitas vezes uma atitude que se tem referente a algum assunto, referente a alguma pessoa, parece que não tem nada a ver, mas se nós formos refletir, nós vamos vamos perceber que esse eu está dividido, que ele está se expressando de forma sutil, de forma disfarçada. Então, a doutrina dos muitos é a doutrina que foi ensinada por muitos iniciados, foi ensinada por Buda, por Krishna, e também ensinada pelo venerável mestre Samael e pelo venerável mestre Rabolu. Então, essa doutrina dos muitos nos diz que nós somos muitas pessoas. Nós não somos um indivíduo, nós não somos uma individualidade. Nós somos múltiplos, temos ideias diferentes em
durante o dia, durante algumas horas, nós somos diferentes. Nós mudamos de opinião. Por exemplo, alguém que está sendo julgado, a pessoa comete um crime, está sendo julgada, ela nega totalmente os seus atos, porque no momento que está ali diante do juízo, não é o eu que cometeu o delito, que cometeu o crime, e sim é um eu que quer ficar livre, que quer se livrar dessa condenação. Então ele nega os seus atos, diz que não foi ele, que não sei o quê, e então ele se desculpa, porque é outro eu que está em ação, outro eu que está no trono, que está no comando da máquina humana. Não é o mesmo eu que cometeu o crime, que cometeu o delito, e sim outro eu, que já assumiu a máquina humana e está se defendendo. Então, a doutrina dos muitos, nós vamos perceber quando nós começamos a nos observar. E a mudança radical só pode acontecer quando nós começamos a nos auto-observar de forma rigorosa, de forma impiedosa. Nos observar como se fosse realmente, e o que é realmente, outra pessoa. Observando outra pessoa. Nos dividir em dois. Uma parte de nós observa a outra parte. Então, é essa porcentagem de essência que nós temos livre, essa é que deve observar, que deve agir, que deve estar no comando, que deve, então, observar as manifestações dos defeitos através dos diferentes centros da máquina humana, como nesta figura está representada. Então, a mudança radical, ela começa quando nós começamos a nos auto-observar. Observar com rigor. Auto-observar com rigor. Quer dizer, ser rigorosos na auto-observação. Ver por que eu penso desta ou daquela forma. Por exemplo, nós podemos ter um ressentimento por alguma pessoa. E esse ressentimento, ele coloca outros eus em movimento. Ele ativa outros eus. Porque os eus, os defeitos, trabalham um ajudando o outro. Eles trabalham em conluio, como se diz. Por exemplo, nós temos um ressentimento, um conflito, pode ser com um vizinho, um amigo, um colega de trabalho. Então, entra em ação outro eu, o eu da vingança. E vai, então, planejar
alguma coisa para fazer para se vingar dessa pessoa. Alguma coisa sutil. E que se nós não estamos alertas, não estamos atentos, parece justa, parece boa. Porque tem as suas razões, porém as razões são originadas pelo defeito, pelo ressentimento. Então a pessoa vai tentar se vingar da outra pessoa, vai julgar, vai acusar a outra pessoa, vai fazer acusações infundadas para se justificar. Então entram em ação, entram em atividade muitos eus, entram outros eus em atividade para se defender, para justificar aquela ação de vingança. Então entram eus justificando que a pessoa fez isso, fez aquilo, e que então é justo que eu faça isso, que eu me defenda. E isso, se nós vamos nos observar com rigor esse comportamento, nós vamos perceber que por trás disso estão outros defeitos. Estão o defeito talvez da autoestima, da autossimpatia, do orgulho. Por exemplo, uma pessoa deixa de conversar conosco. Ela terá as suas razões, mas nós temos as nossas. E então nós ficamos preocupados com o que as outras pessoas vão pensar de nós. As pessoas que conversam com essa outra pessoa, que continuam conversando, isso nos preocupa, o que essas pessoas vão pensar de nós. E nos preocupa o que esse nosso amigo, que deixou de falar conosco, fala para essas pessoas. Isso nos preocupa. E então o nosso orgulho fica ferido. Talvez vão pensar que eu devo alguma coisa para essa pessoa, algum dinheiro que não paguei, ou sei lá. O nosso eu fica com vergonha de esse amigo não falar com nós e estar lá em conversa com outros amigos, outros que estão lá, que talvez não nos conheçam. Então isso nos preocupa. Nos preocupa e talvez nós queira conversar com essas pessoas para dizer o que realmente aconteceu. Porque os eus dentro de nós ficam preocupados. O eu do orgulho, o eu do amor próprio, o eu da autossimpatia, da autoconsideração, que fica preocupado com o que os outros vão pensar de mim. Vão pensar que eu não sou o que aparenta ser. Por quê? Nós não somos realmente o que aparentamos ser. Nós somos o que somos. Nós somos os nossos pensamentos, somos os nossos sentimentos, somos as nossas emoções. Não somos aquilo que nós pensamos que somos. Nós acreditamos que nós somos bons, somos justos, somos amigos, somos honestos.
mas na realidade não é bem isso. O que nós somos é o que nós pensamos, o que nós sentimos internamente, secretamente, não o que nós aparentamos. Então, o importante não é o que aparenta, o importante é o que realmente somos. E se nós realmente somos honestos, somos justos, não há com o que se preocupar, não há com o que estar preocupado o que vão pensar. O que pensarem, podem pensar. O que eu sou, é o que eu sou. Não deve nos preocupar, e sim nos preocupar com o que nós somos. Aproveitar para fazer uma autoanálise e perceber, ver como estamos agindo com essa pessoa. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou querendo me vingar dessa pessoa, desse vizinho, desse colega de trabalho, enfim, qualquer pessoa. Fazer uma reflexão e vamos ver, vamos perceber quantos eus estão em ação, quantos eus estão participando daquele nosso estado, daquela nossa preocupação, dessa nossa dessa autoconsideração. Nós nos consideramos, nós nos autoconsideramos demais. Somos assim, nos achamos justos, nos cremos justos. Então, a mudança radical, ela vai acontecer quando nós começamos a nos auto-observar. Então, não são códigos morais, normas de etiqueta, manuais de etiqueta, leis que vão nos mudar radicalmente. Essa mudança não é uma mudança real. Se nós cumprimos com alguma lei, porque talvez uma lei de trânsito, nós cumprimos com a lei porque dói no bolso. Mas nós devemos cumprir independentemente disso, dessa consequência que nos dói no bolso. Ou, por exemplo, aquela proibido fumar. Proibido fumar. Essa placa proibido fumar só serve para fumantes. Porque a pessoa que não fuma, essa proibição não faz diferença nenhuma. Porque ela não fuma, então ela nem precisa se preocupar com essa placa. Agora, o fumante, ele chega num local e está proibido fumar. Ele já fica, não posso fumar. Ele fica condicionado a essa norma, a essa lei. Já a pessoa que não fuma, tanto faz, ela chega num lugar onde é proibido fumar, não faz diferença nenhuma, porque ela não fuma. Então, essa lei, essa norma, não atinge a uma pessoa que não fume, uma pessoa que não tenha esse hábito de fumar. Então, a mudança radical é algo real, é algo de raiz. A palavra radical está dizendo que é na raiz.
que deve mudar na raiz, pela raiz. E não basta se aceitar essa doutrina dos muitos. Ah, me disseram que eu tenho muitos defeitos. Eu tenho. E nos conformar com isso. Não basta apenas aceitar. Nós precisamos evidenciar, precisamos perceber através da autoobservação. Precisamos evidenciar através desse sentido da autoobservação. Observar o nosso interior e perceber que realmente nós temos essa multiplicidade, esses eus múltiplos no nosso interior e que cada um deles age em determinado momento através da nossa máquina humana, através dos nossos centros. Então, a mudança radical é uma consequência, algo que acontece na ausência do eu. É algo que acontece como consequência de se eliminar o eu, que causa que nos traz aquele desejo, aquela ação, aquela atitude, enfim. Então, não é uma mudança aparente, não é uma mudança de comportamento. É um trabalho real, é um trabalho que se faz internamente. Quando nós percebemos que temos esse ou aquele defeito, e procuramos trabalhar sobre nós, procuramos eliminar esse defeito. Então aí nós estamos demonstrando interesse em mudar radicalmente. Porque se nós percebemos que somos muitos e aceitamos e não fazemos nada, indica assim que nós estamos bastante, podemos dizer, degenerados, porque não nos preocupamos com o nosso interior, não nos preocupamos com a nossa psique, com o nosso interno, com o nosso interior. Então é preciso provocar essa mudança, a mudança radical. Eliminar os eus, tirar os eus de ação. E tirar os eus de ação não é escondê-los, não é através de um comportamento rígido, aprender normas, aprender leis, códigos e aplicar e viver se cuidando, se policiando para não errar aqui, não errar ali. Mas eliminar o eu que causa, que nos leva ao erro, que nos leva a praticar o erro. Então, quando eu percebo que eu tenho um defeito que está se manifestando através de mim, um desejo de vingança ao meu amigo, ao meu vizinho, ao meu colega de trabalho, eu devo, então, refletir, parar e pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito.
porém fazer um trabalho consciente, um trabalho não intelectual. Esse pedido, essa súplica que nós devemos pedir à nossa mãe, nós devemos estar concentrados em nós, estar sentindo o nosso corpo, estar sentindo o nosso coração e não estar preocupados intelectualmente. A atitude deve descer ao nosso centro emocional, ao nosso coração. Nós devemos nos sentir presentes neste ambiente, por exemplo, aqui onde estamos. Devemos nos sentir no ambiente circundante também. Nos sentir aqui, com os pés no chão, sentir as plantas dos pés no chão, sentir os nossos calçados, sentir as nossas pernas, enfim. E nesse estado de recordação de si é que nós devemos pedir a morte, pedir à nossa Mãe Divina que elimine o defeito. Devemos respirar fundo e refletir e terrorizar, como se diz. Estar aqui, não estar em pensamentos, estar preocupados com alguma coisa, preocupados com o que vão pensar de nós. O importante é o que nós estamos fazendo. Não devemos nos preocupar com o que a outra pessoa está fazendo. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós não somos responsáveis pelos atos da outra pessoa. Nem a outra pessoa é responsável pelos nossos atos. Então deve haver um limite. Me preocupar comigo. O que a outra pessoa vai fazer, vai pensar, vai dizer, não é da nossa conta. Nós devemos fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? Trabalhar a nossa psique, sem justificar que a outra pessoa fez isso, que disse isso, que deixou de fazer isso. Não, nós vamos analisar a nossa atitude e vamos procurar ali a manifestação, o que sutilmente está acontecendo na nossa psique. Por que eu estou querendo fazer isso? Por que eu estou pensando, planejando alguma coisa contra o meu amigo, contra o meu vizinho? Porque amigo, podemos dizer que entre aspas, porque se nós pensamos algo mal de uma pessoa, nós julgamos, já nós não somos amigos, nós somos aparentemente amigos. Porque na realidade o que vale é o que nós sentimos, não o que nós parecemos sentir. Então, se nós criticamos uma pessoa, nós somos inimigos dela. Já somos inimigos, porque nós aparentemente estamos ali tratando bem a pessoa, mas com falsidade. A realidade é o que nós estamos sentindo lá e criticando essa pessoa secretamente. Então, nós já não somos amigos da pessoa. Nós aparentamos ser amigos, porém não somos. Já não somos mais. Então, essa mudança, esse comportamento interno, o que ocorre entre uma pessoa e outra, estão relacionados, está sendo
que estão se relacionando são eus com eus. Eus de uma pessoa com eus de outra pessoa. Muitas vezes nós pensamos de uma pessoa, gostamos dessa pessoa, admiramos e até consideramos, mas pensamos assim: poxa, o fulano ou fulana é uma pessoa bacana, legal, amigo, mas tem umas coisas nele que eu não gosto. Por quê? É porque são determinados eus meu que não gostam de determinados eus da outra pessoa. Então, a amizade é entre alguns eus. Essa relação de simpatia é entre alguns eus, não é entre a pessoa em si, entre a pessoa, e sim entre alguns eus. São determinados eus, são amigos, são simpáticos entre si. Agora, aquelas atitudes da pessoa que nós não gostamos são de outros eus que não são amigos dos meus eus. São diferentes, têm atitudes diferentes. Então, uma pessoa muitas vezes se desentende, brigam, porque os eus entram em conflito, determinados eus entram em conflito, de uma pessoa e de outra. Mais tarde, essas pessoas relaxam, descansam um pouco, ou talvez no outro dia, as pessoas voltam a ser amigos novamente. Por quê? Porque os eus que brigaram saíram da superfície da psique. Eles se acomodaram. É como a sujeira da caixa d'água, que quando se mexe, aquela sujeira vai para cima. Porém, quando se deixa quieto por algum tempo, essa sujeira assenta no fundo. E assim acontece com os eus. Eles se acalmam, a pessoa vai, bebe uma água, escuta uma música, uma conversa com outra pessoa, a pessoa diz: não, deixa para lá, não dá bola, fulano é assim mesmo, mas ele é um cara bacana e tal. Então a pessoa se acalma e volta à amizade, porque foram eus. Os eus que brigaram se acalmaram. E entra outros eus em ação. Outros eus assumem a máquina humana e as pessoas voltam à amizade. Parece normal, como se nada tivesse acontecido. Porém, internamente fica o ressentimento. E é esse ressentimento que vai alimentando, que vai robustecendo os eus, os nossos defeitos psicológicos. Aquela briga passa, mas fica o ressentimento. Então, esse ressentimento engorda os eus psicológicos, os defeitos, os nossos defeitos. Então, é preciso ser radical. É preciso trabalhar todos os eus. É preciso ir rebaixando todos os eus. E ser radical com eus que revivem eus. Como, por exemplo, o eu do álcool, da droga. Uma pessoa tem um conflito com alguém e está até calmo, está acalmado, mas essa pessoa toma alguns goles e isso volta à tona. Ela se recorda do que a outra pessoa fez, cria coragem e vai procurar tirar satisfação com a outra pessoa.
Então, o álcool, a droga, revive os eus. Os eus que talvez nós já tenhamos trabalhado, já tenhamos rebaixado, enfraquecido. Então, se nós nos embriagamos, esses eus voltam com toda a força, ou mais fortes ainda. Esses eus são revividos e voltam com mais fortaleza. Então é preciso ser radical com os eus que revivem eus. O eu do álcool, da droga, da fornicação. O eu da fornicação revive todos os eus. A pessoa está lutando para alcançar a castidade e lá acontece uma oportunidade, um descuido, a pessoa cai em graça com outra pessoa e acaba fornicando. Todos os eus que a pessoa tinha trabalhado voltam. E voltam com mais força ainda, porque voltam robustecidos. Eles ressuscitam, revivem eus. Então, o álcool, a droga, a fornicação, revive eus já trabalhados, já rebaixados. Então, é preciso ser radical com esses eus, o eu do álcool, da droga, da fornicação. Então, a mudança radical não é uma mudança de aparência. É uma mudança que ocorre naturalmente quando se tira os eus da psique, quando se elimina o eu que pratica determinado erro. Quando esse eu é eliminado, nós naturalmente vamos tendo atitudes acertadas. Vamos acertando. E não precisa estar se cuidando, não precisa estar preocupado. Isso nos tira a paz. Estar preocupado em não fazer isso porque é feio. Não fazer isso porque é contra a lei. Então isso nos tira a paz interior. Porque temos uma parte que quer fazer e tem outra que não quer porque é feio. Então, isso nos tira a tranquilidade, nos tira a paz. Nos rouba a paz. Porque nós ficamos divididos. Ficamos entre fazer o que o eu quer e não fazer. Então, essa mudança, essa contenção não é uma mudança radical. É como uma barragem. Se ela enche, vai estourar em algum lugar. Se há excesso de água, essa barragem vai estourar em algum lugar. Então, repreender o eu não basta. Não é isso. Mudança radical não é repreender o eu, e sim eliminar o eu, tirar, destruir, eliminar o eu e resgatar a essência que nesse eu está presa. Então, essa essência é força, é poder, virtude contrária. Se nós eliminamos um eu, nós vamos adquirir a virtude contrária a esse eu, porque a essência que estava presa nele é a dona da virtude. Então nós nos apoderamos dessa virtude, dessa força, desse fogo que estava preso no eu.
Então é uma energia que está aprisionando a nossa essência, está condicionando. E a nossa essência age de acordo com o condicionamento que ela está aprisionada. Então, por exemplo, a nossa essência está presa no eu. Uma chispa aí. Então, ela tem a força, ela quer fazer certo, mas ao vir à superfície, ela sofre a influência do eu e faz a atitude, toma a atitude de acordo com a vontade do eu, de acordo com o desejo do eu, e não de acordo com a sua vontade, de acordo com a virtude, e sim de acordo ao desejo do eu que a manipula, do eu que a enfrasca, que engarrafa, e a essência está engarrafada. Então é preciso destruir a garrafa e liberar a essência. Liberar é como a lenda da lâmpada de Aladim, que se fricciona e a garrafa libera a essência. Então, essa análise é como friccionar, é como esquentar essa garrafa e destruir. Porém, quem destrói a garrafa é a nossa Mãe Divina. É essa parte de nós que está entre os 3%. 1% do Pai, 1% do Filho e mais 1% do Espírito Santo, que dá os 3%. 1%, 1 mais 1. São os 3%, então, é Pai, Filho e Espírito Santo, que então formam essa tríade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é essa 1% desse, o Espírito Santo é a nossa Mãe Divina, é a nossa energia sexual. Então, é essa força que vai destruir o eu e assim liberar a essência. Vai liberar aquela chispa que está presa nessa essência. E então acontece a mudança radical. Então essa mudança é uma consequência natural quando se elimina o eu psicológico. Não é uma mudança de aparência, uma mudança que nós precisamos estar se cuidando para não fazer isso, não fazer aquilo. Então, nós estamos aqui dispostos a esclarecer dúvidas. Podem nos escrever pelo WhatsApp ou Telegram, que nós estamos dispostos a esclarecer qualquer dúvida dentro das nossas condições, é claro. Nós sempre vamos dar uma pista de como a pessoa vai então chegar a uma compreensão melhor, compreender a sua dúvida, tirar a sua dúvida. Muito obrigado e boa noite.